Fala galera, tudo bem? Começamos agora o programa Papo de Torcedor. Hoje nós temos nossos convidados mais do que especiais. Tem aqui o amigo Carlos, camisa nova. Prazer, Carlos, tudo bem? E tenho aqui também, nada mais, nada menos, do que Marcos Vinícius. Beleza? Aí, meu brother. E nós, no programa de hoje, a gente vai fazer perguntas aqui com o meu amigo Jaderson. Dá um alô aí, Jaderson. Alô, pessoal. E meu amigo, o Thiago. E nós vamos estar fazendo perguntas, bate-papo muito bacana, interagindo com essas feras do futebol. Eu gostaria de começar já com o Thiago fazendo algumas perguntas para os nossos convidados, né, de hoje. E técnico. Pra você. Boa! Falamos o mesmo idioma, né? Com certeza, é isso aí. Você me lembra o Tita. Ele parece o Vitor Pereira. Parece o Pedrinho. Pedrinho. Vitor Pereira, agora o time. Mas não tem Jacaré já parece com a Cuca. É o seguinte, a minha pergunta era mais um pouco, assim, a galera já me conhece aqui do papo, né, de torcedor. Mas me parece bem assim, eu sou técnico. Eu tenho algumas indagações. Que é a pergunta que eu faço, assim, você vive um futebol diferente. Você foi cara do Paulo Tuori, tá assim, uma linguagem totalmente diferente. Um cara que já geria grupo antes de ser gestor. Você viajou o mundo, cara. Você deve ter pego aí o tal dos Mister, que hoje em dia se fala. É uma. O Mister. O Mister. Pergunta que eu faço para vocês dois. Qual é a diferença do futebol de hoje? Da linguagem. Não estou falando do futebol, não estou falando assim, da quilometragem que o jogador corre. É óbvio que hoje tem os extremos, que antes eram pontos, que já é invertido. E assim hoje em dia. A ideia que eu tenho sobre futebol, de repente, vai culminar com o que a gente pensa. Qual é a diferença que tu vê do futebol que você jogou na década de 90 para o futebol de hoje? E já pode fazer uma ponte para a final de ontem. São Paulo e o Flamengo. O que vocês pensam? Futebol, metodologia, nomenclatura, é a mesma coisa? A coisa que mais assim, fico assim assombrado é quando o ônibus chega. Mas sai tanta gente do ônibus que o jogador não consegue sair. Pode falar. Puta madre, mano. Maradona não sai pra ti. Meu irmão, fisiologista, dentista, estilista, tudo cuísta, capoeirista. Porra, cadê o goleiro? Não chega. Tem que ter. Fisiologia tem que ter. Agora, acaba do treino, não posso eu pegar como treinador, que eu sou formado, não posso pegar e botar ali os caras para bater um pouquinho de falta, igual você ficava lá. A gente ficava lá na Gávea, ficava olhando lá. Sabe como é que o Galo treinava? Lá na Gávea não tinha refletor lá era uma lamparina. Aí acendia lá, aquela lamparina lá que ficava lá. Ali, eu falo lamparina, não menosprezando. Sim. Em termos de Cultural. Estava lá naquele período. E aí era lá do Jockey Club, já viu o refletor do Jockey Club? É um sol quente. Aí botava ali, aí ficava ali Hugo, o goleiro Marcos Milagre, Frangão, que era lá das categorias de base. Hugo foi também campeão do mundo de júnior. Cantarelli, umas vezes o Raul, Figliolo, cansei de ver, Figliolo gostaria, eu falei um pouquinho, ele, bueno, bacana, argentino maneiro, ele é meio, sei lá, ele é típico argentino de verdade, igual o Olguinho, ele é aquela pinta de... Então, você não pode mais hoje botar ali ninguém para ficar batendo aquela falta. O jogador botar para ele bater os cornes fechados, a caixa de areia, a forca, a famosa forca, né? A caixa de areia, aqui uma linha, um exemplo, a bola aqui, tu joga o cara na caixa de areia, quando vem no tempo e puf, você fazer aquilo, Jesus Cristo, Santo de Israel. A bola chegava até gritar, tá fechado aquele dado, Jesus Cristo. Sabe, aí você vai fazer isso hoje? Está ultrapassado. Ok, Salvar Merci, tem razão. Aí que tá. Que é ultrapassado. Ultrapassado. É isso aí. Sabe? Aí, olha só, como é que vai falar que o Vanderlei Luxemburgo não é treinador pra cacete? Os caras estão de brincadeira, rapaz. Tem que soltar falta desse cara. Ele pegou o Corinthians lá, todo mundo lá morto, de porra de night, e porque ele sabe o que rola. Esse que
meteu agora o gol, o zagueirão meteu o gol agora contra o Botafogo. O Gil, a torcida estava querendo dar na orelha dele. Porque a gente Entende? Então, é complicado você. é complicado. Aí, agora, com essa muita coisa, tudo bem, tem que trabalhar mesmo, tem que ter nutricionista. Irmão, eu já vi jogador antes assim, ó, nego almoçar, mocotó, ir pro jogo e ganhar no Maracanã. Tudo bem que era diferente, isso não existe, não quero isso. Existe uma cultura europeia que o jogador fuma com escala, é verdade? Porra, o Zidane fuma igual um boitatá. Caraca, ganhando, cara. Porra. Sabe? Então, esses caras, eles ajudam muito, mas, sabe, é muita mumunha. Igual eu vi a seleção feminina. Meu irmão, tinha 200 pessoas na comissão técnica. Eu falei, que baile é esse? E eu não vi, meu irmão, muito querendo imitar Boleirão. Calma, ei, please, don't go. Stop here. Bullshit. Porra, tá pensando que isso aqui é o quê? Eu falei, vai no avião, e o avião vai estar quente no aeroporto, que aliás ele está parando, vai entrando e de volta, vai voltar. Vai sair na primeira roda. Levar jogador mais quebrado, igual levou a Marta estava mais quebrada. Não levou a Marta porque para agradecer, agradece ao Senhor. Então tem umas coisas no futebol que aqui é muito oba-oba, muito oba-oba. Tem certas coisas, voltando, Vanderlei Luxemburgo é um baluarte. As pessoas falam mal de certos atletas, ex-atletas, hoje são treinadores. Meu irmão Renato Gaúcho, com todo respeito, é para ser o treinador da seleção brasileira. Tá bom? Porque ele é encantador de serpente. E tem outros mais, o próprio Dorival Júnior poderia ter. Não estou dizendo que o Diniz não tem, tem. Mas espera aí, pega o sub-20 do Brasil. Pega o sub-20. Acho que o Diniz entrou muito mais faz modelo de jogo. Modelo de jogo. Modelo é bom pra desfilar, né? Então, igual um primo meu que era modelo de funerária. Ele passava assim com os caixões é um, entendeu? Tu sabe, tem umas coisas que não dá. Essa introdução, muita coisa, muita informação é importante. Tem que ter uns carros, tem que ter isso mesmo, informações. Tá? Aí vem uns caras, sabe como é que é? Parece que vem na NASA, eles chegam, sabe? Eles falam difícil. Até pra mim, que é Darth Vader. Entendeu? Tem uns caras que gostam, a imprensa tem uns caras que gostam, esses caras que falam difícil, que é poderoso no quadrado, que é mosqueiro de coco, e os fogos caramuru, e a NASA, hein, meu? Mas você vai pra falar de futebol? Então, sabe, nós brasileiros somos muito assim, sabe? Não dão um valor que é nosso. Você vê lá no Estados Unidos, você anda lá, para qualquer melhor capaz da bandeira do tio Sam. Lá, ninguém sabe o que é Saci Pererê, Boitatá. Aqueles que imitam Halloween, mano. Pô, sabe como é que vai ficar dançando pra maluco? Dançando pra maluco. E tudo errado. Você vai lá nos Estados Unidos, você toma dura na entrada. Zagallo tomou lá a quarta, ainda fez o dedo assim. Quem não sabe dessa história? Então, nós temos que ser mais patriota, mais verdadeiro. Essa seleção brasileira tem que estar mais aqui. Como é que o centroavante de Quinto Soares não vai jogar nessa seleção? Não vai ter uma chance? Por quê? Ele tem cara de pedreiro? Cara de pandeiro? Como é que é isso? Tem que ter olhos azuis, caramelados, flocos crocantes, chocolate Nestlé? O que é isso? Como é que é isso? Para botar o goleiro do Botafogo, o cara teve que cair no prédio, o outro lá ser atropelado, senão os caras vão derrubar. Não, tem que parar com isso. E o presidente da CBF é gente boa, hein? Aquele índio lá é gente boa, hein? Aquele coroa é gente boa. Ele é gente boa. Mas tem que ser. Tem suas coisas no futebol? Tem. Só que é muita informação. Aí o cara faz um treino, bota drone, aqueles drones que só a NASA tem, a KGB tem. O cara começa a falar, olha isso é tudo impressionante. O jogador do Brasil, uma vergonha do cacete, ele vai falar que o Brasil não vai lá pegar lá, dona França lá dentro. A Alemanha lá que tá ruim, lá ganhando a Inglaterra. Até jogar contra o japonês, que era tudo de goleiro pequenininho.
Vai lá, ver os caras agora tudo fortão, botaram o samurai tudo pra jogar bola agora. Vai lá. Então, Marcos Vinícius, a galera quer saber os clubes para qual você passou, direitinho, falei pra gente. Obrigado, desculpa minha, não é revolta, sabe? É porque quem vem do futebol mais vistoso, pessoa que vem de uma geração pensa um futebol diferente. Porque assim, a gente vive isso em redes sociais. Estava trocando uma ideia contigo antes de entrar aqui no podcast, preparado para o torcedor. Mas hoje, o Botafogo se tivesse que tem uso sobre as redes sociais. O que seria o Botafogo? Poxa, o Botafogo seja fala sozinho. A história do Botafogo. O Botafogo é um time que cedeu mais jogadores para a seleção brasileira. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitos treinadores que eles eram dentro das 4 minutos, mas de grupo acontece isso. E trabalhei com muitos treinadores que é bom de grupo, mas dentro das 4 minutos ele não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, como ele falou do Luxemburgo, um dos melhores treinadores que o futebol brasileiro tem, quando ele Luxemburgo consegue tirar leite de pedra. O Gil, ele estava sendo vaiado pelo Corinthians, e ele consegue desenvolver um bom futebol. Agora, um time que não toma muitos gols. E você vê que o Gil, ele consegue fazer um movimento, né? Ele tinha sobre ele, que era o Vitor Cuesta e o Adrielson, a zaga do Botafogo não é de tomar muitos gols. Você trabalhou com o Ronaldo Torres e Sim, mas a gente, como eu era do junior, a gente subia para treinar no profissional. E a gente era, o nosso treinador era o Carlos Roberto. Gente boa. Então, o Carlos Roberto voltou para a área, Cabeça de área. e quem assumiu então nós tivemos a oportunidade. Então, dando a continuidade do Corinthians, o Corinthians consegue ganhar do Botafogo, que não é um time fácil de ganhar. O Gil, que estava praticamente Fora do baralho. carta fora do baralho, sendo vaiado pela torcida do Corinthians. Tu vê que ele faz o movimento, cabeceia, e quando o jogador está com a autoestima alta, ele ainda consegue finalizar de pé direito uma Com esse desenvolvimento técnico e tático. Então tu vê que o cara entrou de novo no ritmo do jogo. Então o Corinthians bateu o Botafogo. Como você precisa de um treinador bom de vestiário, bom de... Então, como você citou o Gil, eu também gosto um jogador que tem um recurso muito bom, sabe sair jogando, mas infelizmente aquela fase do Corinthians ali, ele ia acabar. Isso aqui. É aquilo que eu falei. O Renato Gaúcho, quer ver um? Eu volto a repetir de novo. O Rogério Ceni. Todo mundo, é casca de siri, meu irmão. Casca de siri com gosto. Com tempero. Ele é maravilhoso. Entendeu? O cara é bom. Agora, o cara acha que o treinador tem que chegar lá e botar um quê? Um treinador quá. Meu irmão, o cara é o jeito do malandro, cara. Desculpa a expressão malandro, mas na forma da gíria do futebol. Entendeu? O cara mora dentro do CT. O cara, ele é até simples, ele é simples, gente boa, gosta de um rock e tal. Ele é da dele. É um bom treinador, ele. até porque a escolha foi só. Ele faz quem? Até aconteceu um problema seríssimo lá mesmo, como a gente está falando do Botafogo. O Botafogo vinha muito bem com o Cuca, aí teve um problema com o Botafogo na liderança do campeonato e o Cuca afastou. Então, ele afastou. Aí quando afastou o Zé Roberto, e perdeu 4 jogos em seguida e perdeu a liderança do campeonato. E o Botafogo estava com excelente time, muito bom naquela época.
Dodô, Zé Roberto, Gisele. Então, o Botafogo, então o que o jogador faz fora de campo, a gente também não pode. Se ele tá rendendo, Sim, O jogador tem que se policiar. Porque como eu falei ali na briga, o meu sonho era chegar perto do Jairzinho e ser Jairzinho. Falei pra você, o Furacão, além de ter sido o Papai do Céu, Deus Altíssimo, ele foi meu treinador, foi na casa dele, ele fala meu nome, ele gosta de mim pra caramba. E aí eu tive um sonho, eu queria ser Mário Kempis. E essas são coisas que Deus te dá. Quando eu fui ver, eu abri assim a porta, eu estava num time Viena, no Viena McDonald's, que era patrocinado pela McDonald's, e eu não podia comer sanduíche nem nada. Aí eu dava lá pro Michel, meus amigos. Enfim, e aí abriu lá, quem chegou? Mário Kempis, final de carreira. Eu falei, Jesus Cristo, eu falava isso. Mário Kempis. Aí quando os caras na peladinha de moleque puxavam a camisa, eu, pô, não tira meu cabelo, eu tiro o cabelo dele. E eu falei isso pra ele. Eu fico até emocionado, né? Eu falei assim, Mário, eu tenho que agora, não você pagou ou não? Eu me sonho, não, eu não queria ser você, não. Eu queria ter pelo como você, não. Porque eu não sei se você conseguir não é assim, verdade, eu falei, verdade. E agora eu falo meu nome, eu fico com nossa. Se tivesse nem hablando isso, eu falei, sim, eu queria ser você. Aí veio Maradona, eu falei, pô, caramba, professor, porra, é problema. Nossa, esse cara, quem ficou meu amigo? Quem seria comigo? É Pibe, Maradona, negro, como é que tá? Aí, para aí, ele veio pra cá, ele estava em Nápoles, em Viena, como ele vai? Ele busca ele busca o avião e vem. Aí eu, não tem plata, ele dá certo, busca. Aí eu já ia lá no guichê, pegava, aí meu treinador, o Kittinger, ele era dono de 2 discotecas no centro de Viena. Aí ele rodava e pedia, onde é que estão brasileiros? Eu falava, não tem nenhum não, roda aí, sai em Nápoles. Ninguém me achava, eu ia pra lá na sexta-feira, eu voltava cedinho, lembra de Balatão Marino? Assim que eu chegava, cedinho. E onde é que você estava? Vou ver isso tudo, brasileiro. Você tem filho? Que isso? Chato bandido. Aí ele gostava de mim. Mas ele me deixa louco, os caras, por quê? Porra, minha mulher gosta dele. Eu ligo a televisão, está passando propaganda. Eu olho para cima e ele está no outdoor. E minha filha quer casar com ele e eu tenho que treinar esse brasileiro. Mas enfim, essas são coisas do futebol, né? E eu tive essa honra, né? Que Deus dá para você, que você conversa. Quem é a criança que olha no avião, você vai falar o quê? Eu sempre falo, vai para onde? Me leva. Eu conheço só 53 países. Tá bom, né? Enfim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai trabalhar comigo. Você vai tratar do filho. Você não tem que fura olho de treinador. Mas é isso aí. E essa carteirinha que você puxou aí? Ó, tá aqui, essa aqui é do sindicato, você pode ler, né? Isso mesmo. Isso aqui é o Sindicato de Treinadores de Futebol Profissional do Rio de Janeiro. Olha só. Tá aqui, galera. Pô, assim, eu acho. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem da BTF também? Eu liguei para Jacaré e sentou em cima. Faz, eu vou. Primeiramente, agradecer a Deus sobre o privilégio de estar aqui com essas feras. Eu sou o leão. A pergunta que eu quero fazer, Pelo jeitão popotão. eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Eu creio que tem muitos telespectadores também que gostariam de fazer essa pergunta. Só a voz aqui do Poseidon aqui. Mas a torcedor de arquibancada ou é aqueles que. Raiz. É raiz? Raiz. Então estavam te cozinhando com a Yami. Como vocês veem aqui no Brasil o tratamento para com os ex-jogadores, nossos ídolos, né? Pessoas que fizeram histórias com as camisas, grandes clubes, se é dado devido valor a nossos ex-jogadores, vocês como 2 ex-jogadores. Fala você primeiro, ninguém depois eu melhor falo. que vocês, eu acredito,
passar isso, torcedor, seja acompanha agora. Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, torcedor quer ouvir vocês. Primeiramente, obrigado por estar aqui com vocês. Sou o Carlos Silva. E que deixa a gente triste por quê? Isso aqui, eu fico, às vezes, conversando com meu pai, eu não consigo entender por que os grandes clubes aqui no Brasil e os times cariocas, principalmente, não valorizam os seus ex-atletas. Maravilha, né? Deu um título no Botafogo em 95, né? E não teve nem a oportunidade de ter uma despedida. Tem outros jogadores que tiveram a oportunidade de atuar nos times grandes aqui. E vai no clube, já foi campeão, e não consegue nem entrar pela porta da frente. Eu acho que é uma coisa natural, né? Natural é interno, professor. Assim, a gente percebe, aí eu vou deixar de concluir, o que eu percebo? Analisando o futebol, a gente tem um hábito de não valorizar aquilo que a gente. Quer ver uma coisa interessante? A gente prefere fazer algo. A gente prefere ter uma placa em inglês em stop que fala pare. Uma coisa assim, a gente está andando de carro, opção, stop. Nossa, eu percebo que é uma coisa cultural. E existe a famosa palavra vaidade. A gente tem essa vaidade aqui. Eu lembro que o Pelé uma vez ele falou interessante. Perguntaram para ele o que era melhor, ele ou o Maradona. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, primeiro vocês vão discutir entre eles, para depois vão falar comigo. A gente tem essa coisa de se comparar. Não dá também para comparar Pelé com o Também não dá, não, mas o que eu estou mostrando é o seguinte. Não, sim, mas é uma questão muito mais cultural. Eu vejo, claro, se você pegar o Neymar, na minha opinião, analisa bola, analisa o dedo de campo. O que ele faz fora se ele tem um tatuagem? Ele faz para Ele tem que jogar futebol. isso aí. Na minha modéstia, ele assim, ele é um ponto fora da curva. Mas ele não Concordo. é assim, por exemplo, uma vez eu cortando o cabelo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Não. Messi é gênio. Gênio é aquele que pega a bola debaixo do braço e resolve o problema. Craque, Dona fala assim, toca na pelota em mim, cara. desse jeito. Craque não. Craque ele depende de alguém para esse alguém de levar até a bola. Ele fazia todo o processo. Eu penso assim. Eu estou avaliando dentro das 4 linhas. Para mim é uma coisa cultural. Se Roberto Dinamite, Túlio Maravilha. Vou dar um exemplo aqui clássico. Andrade, Jorge Luiz Andrade, nascido na cidade maravilhosa, que ele é carioca do Brejo, ele é de Juiz de Fora. Sim, aí eu perdi a galera de embora, né? Vou ficar com raiva de mim lá, Juiz de Fora. Você sabe que a de vocês é esse mesmo? Enfim, o Andrade foi campeão brasileiro, gente. Foi pro Vasco. Ele foi jogando pelo Vasco, jogando, e pelo Flamengo, jogando e dando um chute. Poxa, simples. Coroa, né? Maravilhoso. Meu irmão, eu lembro um dia como se fosse hoje, lá na Gávea. O Tele convocou o Vitor, era a reserva do Andrade. O cara era banco do Andrade no Flamengo, e o Tele convocou o reserva dele, que é o Vitor, que é lá de Vassoura. Gente boa, bacana. Aí, o Andrade ficou triste. A esposa dele, todo respeito, Edna, um abraço. Enfim, todo mundo triste. Quando chega no âmbito familiar, ele já vazou tudo. Né? Porque tem umas coisas que só fica ali na bola, tu segura. Aí eu tive essa relação legal. O Silva Batuta, pai do Valtinho e do Wallace, tia Marta, Vânia, aquele abraço. Esse Batuta.
Acho Batuta só jogou no Corinthians, no Barcelona e seleção brasileira. Ele jogava baralho com o Rei Juan Carlos e roubava o Rei Juan Carlos. Aí os caras do serviço secreto ficavam lá olhando eles também e falavam com o Rei Juan Carlos. Quer dizer, um roubava o outro. Falei, porra, Andrade, porra, você não fala. Tem que falar mais lá. Vai lá, bota a cara. De cada um. A personalidade dele. Você vê ele no Flamengo, o cara foi campeão brasileiro. Porra, sabe o que é ser um campeão inglês? Sabe o que é ser um campeão alemão? Francês, do seu país? Cara, ele foi campeão. Os caras mandaram ele embora. O Bruno fez uma criação para ele lá também, dentro do vestiário. Entendeu? Falou umas coisas lá para ele. Ah, você é comigo doido, mentira. Cara, como que pode? O Moser, sabe o que é o Moser do Regata Flamengo? Até hoje ele espanta. Moser, cara, não nem passou procuração, nem Andrade, nem Lico, nem Atílio, Abelha, jogos, cara, ninguém me passou procuração para falar, não estou falando bem, estou falando a verdade. Os caras não têm oportunidade. Moser, cara. O que o Moser precisa para ser treinador? Poxa, você dá um refresco naquela carteira lá, aquela dinheirama. Tá muito cara aquela carteira. Pelo amor de Deus. Pô, a gente somos eles, a gente demos um tapa. Meu presidente, poxa, o senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira ó, por favor, dá uma leme pra gente. A gente lá respeita. Mas, pô, não dá pra gente pagar aquilo tudo. Não é que a gente quer ser diferente, não, nós demos um tapa. Poxa, nós treinamos. Tá certo que nós erramos, não estudamos e tal. Os preparadores foram lá. Mas, poxa, a goleirada sabe quem é quem. Não estou menosprezando ninguém. Dá uma oportunidade pra gente. Eu também preciso tirar aquela carteira lá. Obrigado, meu presidente. Cara, como que pode, desculpa, como que pode um Moser não ser um treinador? Como, cara, tem umas coisas que não dá. Não estou falando nem da minha pessoa, não. De mim é 2, 3. De faz pastel ali embaixo de cachorro, gosta de comer. Enfim, ele come ali no chinês, de mim, né? De mim, da minha pessoa. Professor, please don't go. Peço a Deus, porque nós, ex-atletas, cara, ninguém liga nem pros machos da gente, cara. Os caras não dão uma roupa pra ele, não dá nada. Os caras, nem pra mim não. Ou seja, não dá nada, cara. Os caras não dão nada. Os caras não dão uma moral, barra os caras na porta do clube. Não deixa com o Pedrinho, qual é o nome do outro? Pedrinho e o Felipe. Os caras não deixam o cara trabalhar, cara. Como é que o cara não pode trabalhar no Vasco, cara? O cara é a cara do Vasco. Coelho de la madre. Que é isso? Que é isso, cara? Meu Deus do céu, Donizete, cara. Não vou falar isso foi a só isso que eu tenho que falar. Mas isso aconteceu com o Pelé no Santos. O Gilson Ricardo estava fazendo uma entrevista um dia desse, um Gerson, conversando na mesa, né? O Gilson Ricardo, ele chorou porque ele falou assim, se eu conseguisse de novo entrevistar o Garrincha, se ele estivesse vivo, a primeira coisa que eu ia fazer era bater um abraço no Garrincha, porque ele falou, quando o Garrincha chegou em Marechal Hermes, aquela Brasília, com a cor amarela e a porta azul, ele falou assim, cara, como sacanear? O Garrincha, que foi o maior ponta-direito de todos os tempos, se sacanear o Pelé, se sacanear o Garrincha, ainda mais os outros jogadores. Então, o Brasil, ele tem esse defeito. Nós vamos colocar isso aqui na mesa porque não valoriza os seus ídolos, não valoriza os jogadores. Pode ser um jogador que jogou na categoria de mirim, mas já foi campeão pelo clube, tem que ser valorizado. Nós estamos aqui para falar do futebol carioca e do futebol brasileiro. O Brasil ainda é pentacampeão do mundo. Olha só, vou falar, sorry, né? Me desculpa, Dinho. Fica à vontade. Eu sou assim, quem me conhece sabe. Já vou falar naquele 880?
Comigo é assim, ou eu vou lá embaixo, ou eu vou lá em cima. Comigo não tem parada em Deodoro. Sou direto. Ou a gente sai no tapa, ou a gente se beija. Não tem depois. Resumindo, na Europa, por exemplo, igual lá no Rapid Viena, com o time da Áustria. Eu falei para ele, bastante lá, ele só tinha acontecido na época da guerra, porque eu joguei nesse time. Ele pertencia à Gestapo. Eu fui o primeiro estrangeiro sul-americano a jogar ali. Enfim, sabe? O Tita, cara, um treinador de mão cheia, cara, ele é desse tamanho, o cara é um gigante dentro de campo, rapaz. O cara tá com 700 anos, foi encontrando pra gente lá no mar. Ele, ai, que legal jogar com você, porra, caramba, sabe? Os caras são eles da torcida do Flamengo, os caras do Vasco, do Botafogo, até do América, do Fluminense. Meu irmão, os caras praticamente não podem nem ir no clube. Mas o que está acontecendo agora os treinadores já chegam, já dá o treino, já está tudo montado. Eu falei que Não, até aí tudo montado, até aí mas montado daquele jeito. Montado daquele jeito, então você sabe como é que é. Agora, o treinador chega, ele monta o circuito, ele dá o treinamento, faz o trabalho tático, técnico. É diferente. O nosso, desculpa lá, o Corinthians tá fazendo. Ele fica aí uma posição de. Eu vou chegar aí, massa. eu vou pegar a bola e vou jogar pro. Você concorda? Poxa, vamos fazer um trabalho tático, vamos fazer um trabalho técnico. Poxa, um trabalho de finalização bem feito, mas os jogadores. Qual que é o time do Flamengo cresceu em 2019? O Jorge Jesus, diferente desses treinadores que veio do Botafogo aí, um dos treinos Correram tudo errado atrás mas um monte deles. Ele treinava com os jogadores. Tu vi que os jogadores do Flamengo abraçaram a causa. E eles mesmos falavam ali, depois daquele jogo contra o Flamengo nos pênaltis aqui no Maracanã, contra o Emelec, ali o Flamengo começou a conquistar tudo, porque o treinador, ele viu que o grupo era muito forte, o grupo viu que tinha um treinador inteligente, aí o Flamengo cresceu, comprou a ideia do que o Flamengo realmente colocou na mesa com a diretoria e aconteceu o que aconteceu. O Flamengo ganhou esses títulos. Agora, o Flamengo veio acumulando derrotas e fracassos, porque todo mundo sabe que fizeram uma sacanagem incrível com o Dorival Júnior e mandaram o Dorival Júnior ir embora, e isso foi na calada da noite, e o cara que foi vice-campeão jogou contra a instituição Flamengo, o Flamengo contrata, deu mais valor do que o Dorival Júnior, e aconteceu ontem a volta por cima do Dorival ganhando o título da Copa do Brasil, tirando o título do Flamengo e sendo campeão pelo São Paulo. Então, o futebol brasileiro, às vezes, tem que ter esse tipo de exemplo, porque futebol não é brincadeira, futebol é coisa séria. E outra coisa, eu vou falar uma coisa para você. Quem lembra quando o Ronaldinho teve aquela discussão? Ninguém falava nada. Quem já pegou Ronaldo? Quando pega assim o saco, ninguém fala nada. Vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Dorival Júnior. Ninguém está falando nada. Vai ter uma hora que vai vir um podcast desse, aí vai abrir o bico. A parada foi essa. Outra coisa. O porquê o nosso patamar do Flamengo, Bruno Henrique, não tem oportunidade na seleção. Olha só, sabe por quê? É isso que eu digo. Olha só, cara, você vai avaliar o jogador, tem que botar ele na arena, no coletivozinho ali, meu irmão. E agora os caras lá do staff não podem mais fazer coletivo, tem que ser reduzido 5 contra 10, 8 contra 4, 1 contra 3. Porra, o cara já tá ali emocionado, ele tá ali naquela mariola ali da seleção. Aí bota 4 contra 2. Quem é os 4? Marcelo do Real Madrid, Casemiro. Quer que eu falo mais? Contra Manuel e Cuscuz. Quem é que o cachorro de favela? O cara fica assim.
Não. Eu não gosto muito de falar o nome, não sei se sabe o que é, porque tá muito treinando, tá falando mal, eu tô falando mal. Pô, professor, sabe, avaliar o cara. Tem momento que trouxe ele, joga ele na arena. Joga ele lá. Esparta. Vamos ver se você vai matar o leão mesmo. E se o cara matar o leão? Pô, vai avaliar o cara 8 contra 4, 2 contra 3, Ele não tem condições de jogar na seleção brasileira, Bruno Henrique. Porra, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. É só isso que eu tinha que falar. Bruno Henrique, se Deus quiser, você vai chegar. Eu queria uma coisa que eu acho interessante. Você falou algo assim que eu estava pensando. Eu acho assim, o futebol brasileiro, ele como dizer, chateira, assim. Eu fico assim, essa tal da licença. Licença aí, Jair. Porque assim, fica um futebol, você não pode falar, fica um futebol muito elitizado. Por exemplo, você é treinador. Eu não sei quanto custa uma licença dele, mas ele treina um time de por que ele vai conseguir ter esse acesso? Eu acho que a CBF não tinha que entender. Porque assim, quando você elitiza, quando você faz uma bolha, você só dá oportunidade a poucos. E eu acredito que futebol de base, vamos lá, olha um time pequeno aqui no estado do Rio de Janeiro, Friburguense. Olha que meu filho nasceu lá naquela cidade. Sabe que o treinador lá do Sul, ele tem condição de fazer uma licença, ganhando, não sei quanto ganho, preparando, fiz coisa, não sei quanto ganho, honestamente eu não vou falar aqui, porque eu não sei quanto Eu falo, professor, que uma é mais de 10 mil e a outra é mais de 13 mil. Cara, eu acho um absurdo. Eu acho que a CBF, para representar a CBF, eu não faço porque assim, eu acho que ele deveria pensar de uma forma diferente. Mais carinho, né? Abranger aquele futebol, por exemplo, a gente aqui está com uma ideia de futuramente investir no futebol, segunda divisão, série B, transmitir os jogos, por quê? Porque o futebol, não vou falar do futebol raiz, que a gente não falar de futebol hoje é diferente, porque você não entende, tem gente que são tal da rapaziada de balcão de informação que não fala que isso não tem que cuidado. Então, assim, deveria pensar diferente, pensar no futebol brasileiro. Por exemplo, eu gostava de ver um futebol de Série C. Veja até hoje, na quarta divisão, tá vendo? Por quê? A TV, né? Eu viajei pro Nordeste, com a minha esposa. Cara, eu fui ver lá a Copa do Nordeste, cara, Eu gosto da Copa do Nordeste. É um Champions League. Ela tá no Nordeste. Um abraço pro povo do Argentino aí, ó. Verdade, cara. Pensar diferente. Porque assim, ter a caneta na mão é muito fácil. Mas por que não fazer da caneta algo objetivo para todos? Abranger um pouco. Cara, porque assim, ó, eu tenho aqui, ó, meu jogador profissional, meu jogador profissional. Grazie. Pô, joguei futebol um pouquinho, operei meu joelho 2 vezes, tive que largar e fui estudar. Eu preferi largar. Tenho uma família diferente, meus pais, pô, porque assim, se eu dependesse do fato do joelho ruim até hoje. Não é, então? Não é verdade? Graças a Deus eu tenho uma família. Eu prefiro, não, vou largar, muito meu amigo falou, larga não vou largar, eu quero estudar. Mas assim, eu tento até ser podado nas minhas opiniões, porque, pô, eu não posso chegar. Eu acho que tem que haver essa ideia da CBF, né, junto com a FED também. Oportunizar. Conexãozinha, né? O treinador, cara, conhece futebol, oportuniza. Por que não? Para responder essa que você fez, se o treinador, o preparador físico vai ter condições de fazer isso da CBF, vou falar, não vai ter não. Por que não vai ter não? Porque tem profissionais que estão trabalhando em time grande. Trabalhando em time grande aqui no Rio de Janeiro. Nas categorias de base, de juniores para baixo. Tem profissionais que não recebem. Estão ali trabalhando no Flamengo, a realidade é passageira, no Botafogo, no Fluminense, ou no Vasco da Gama, está trabalhando ali para ter o status. Agora, você tem razão, irmão. Eu até... Ele tem razão. Eu até posso falar. E se tem até jogadores profissionais da segunda divisão aqui do Rio de Janeiro,
da seletivo, que recebe um mês e fica 3, 4 meses sem receber. Nós estamos aqui para falar a verdade. Só que isso já veio no futebol Há bastante diz em inglês. Long time. de longas datas. Então aí já tem o ponto final em saber que a gente não tem condições de fazer um custo de 30 mil reais só, não é pesado a CBF. Você vai falar assim, você tá com inveja. Porque ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá e você não tá. Não, jamais. Jamais. Fazer isso é falar que onde tá, a minha indagação é a gente precisa aqui chorar. Pô, por que o futebol brasileiro? Primeiro, vamos modernizar o futebol brasileiro, beleza, mas por que tem que modernizar? Você falou bem, o tic-tac. Sabe onde é que saiu o tic-tac? Do Guardiola? 82. Na Espanha. Ele falou, os caras perguntaram, Guardiola, esse tic-tac, de onde é? Porque ele abre e fala, de onde é? Sou brasileiro. Eu falei, Guardiola, você acabou de falar do Chacrinha. Nada se cria, tudo se copia. Eu falei, Guardiola, eu tive um treinador brasileiro na Arábia Saudita, que me falou, tu um dia vai ser um grande treinador. Porque acabava do treino, eu ficava lá perto dele. E eu via o tic-tac. Só que vou falar em português, só que eu fiz esse esquema Barcelona. Mas é de vocês, e você me perguntar que é meu? Outra pergunta. Meu irmão. Entendeu? Quer dizer, teve que ser valorizado lá, igual o Santo do Mundo. Teve que cair lá com o avião lá em Paris, para nego saber que o cara é o mineirinho ali. Aí botou os americanos lá, os dois irmãos lá que inventaram o avião. E ele ainda inventou um relógio de pulso que Cartier roubou. Isso ninguém fala, né? Que é deu uma pelota, né? Eu queria fazer outra pergunta, até ligada a isso que a gente está falando aqui, né? Outro dia, em outro programa, eu defendi o Luxemburgo. Eu acho ele muito inteligente. E eu já ouvi o Luxemburgo falar algumas vezes que nós não podemos perder nossas raízes. Né? Vocês acham que está perdendo? Eu falei, vou deixar o meu brother aqui, que hoje estou com o espírito de vereador, pode falar. Olha só, é uma situação na qual o próprio treinador já não aguenta mais. Não aguenta falar, não aguenta mais. Cara, o cara não tem nem mais o que falar, cara. O que ele fez pro Corinthians? Levantou o Corinthians. E os caras lá escolhem lá, trabalhar lá, isso foi o mundo se acabando. Lá é o mundo se acabando, porque aquela imprensa lá já veio. Os caras não sabem nem a direção da praia, nem tem pra onde ir. Corinthians. Entendeu? E lá, cara, tem uma coisa lá, é que os caras estão sendo. Os caras são folgados, cara. Eles chegam armados, bate com o revólver assim no vidro do carro, joga. Entendeu? Não faz isso comigo, não. Então, às vezes, o que o amigo aqui falou uma oportunidade. Eu joguei lá no América. Eu vou lá no América, sei lá, quero tirar o emprego de quem está lá não. Estou dando um exemplo. Sabe, não sei se eu falo, sabe? Se eu falar isso vai dar um pereco-teco do caralho. Mas parece, com isso tudo que as pessoas dizem, eu sei que fiz, eu fui lá, eu fiz. Eu não sou esse the best of the best treinador. Mas o meu time vai ter meu caráter e minha personalidade. Meus treinadores, o primeiro foi o mestre Batuta, seu Carlinhos, mestre Pri, argentino Pri, Dionísio. Quem, cara, que flamenguista que sabe quem é Dionísio? Rapaz, liga, vocês têm que aprender a cabecear com o olho aberto. Você, que eu tenho um apelido lá no Flamengo, não, o apelido lá é Cocota. Que doido! Eu também sabe o que me chama isso. Ele, quando a bola vem assim, abre os olhos e pimba! Aí eu fechava os olhos. Rapaz, depois que comecei a abrir os olhos, é isso, faz isso assim. Quando a bola estiver chegando, você fecha, depois tu abre, aí tu vê, tu pode trocar, naquele segundo tu tira o goleiro.
Mas depois que eu saí do Flamengo, comecei a usar isso na Europa, porque eu comecei a fazer. Eu era antigo ponta direita. Aí eu falei, acho que dá pra fazer gol aqui, eu vou ficar aqui. Comecei a meter gol. Enfim, quando você tem esses baluartes de treinadores que eu tive também na Europa, eu não vou trazer um esquema tático que eu tenho lá da Europa, treinamento, que eu treinava em cima do gelo. Eu já joguei 8 abaixo de 0, professor. Então, eu não vou dar um treinamento específico, que é pro frio, com a temperatura louca. Eu vou chegar lá em Bangu, olha só, hein? Vamos lá, professor Pardal. Puta, mas tá cheio de professor Pardal aí. Inventar. Você sabe o que eu tô falando, né, Bruno? Pode rir. Porra! Entendeu? Não vou fazer isso, treinamento de gelo, vou botar lá em Bangu. Não, eu gosto de fazer aquele treino de jogador, gosto de criatividade, alegria. Vambora, meu irmão, perdeu, olha aí, eu dou pau nesse feioso aí. E vamos lá, e vamos aqui, sabe, vamos lá, ginando. Então tem uns treinadores que são assim, o jogador gosta disso. Quer ver? Guardiola fala com o maior atacante que jogou do lado dele foi o Romário. Ele falou que o Romário ele driblava esse papel aqui, abriu aquele. E o Romário, quem já percebeu ele jogando? Todo mundo dá 2 tapas na bola. Tinha um treinador que eu disse, desse 3 tapas eu te tirava do treino. Cara, chegou batuta aí, porra, cocota, porra! 3 toques não vai ficar sem o tornozelo, burro com sorte. Ele me chamava de burro com sorte. Eu entrava em pipa. Aí, então, cara, são certas coisas que você aprende com esses caras. Aí você tem que passar. Aí pega o preparador físico, é bandido na bola. Sabe o que eu tô falando, né, professor? Vai lá, professor. Olha aí, vai derrubar o cara, né, safado. Tu tá acreditando no Pokémon. Já rodando e tu já vai separando. Cara, você não tem ideia, mas futebol tem essas coisas de briga, esse negócio do gesto, isso aí é normal. Esquece isso, passa um borrão. E o treinador do Flamengo é muito bom, é que o momento tá timbalada, ficou timbalada. Entendeu? Porque se ele ganha amanhã, hoje, uma vez Flamengo, não sabemos, né? É isso aí. Então, galera, Carlos agora vai completar. Para finalizar o que ele estava falando sobre o Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo, ele disputa de pedra. Queria que você falasse também sobre esse negócio de licença A, B, C, É complicado, né? Vamos falar do Vanderlei Luxemburgo, o trabalho que ele está desenvolvendo lá no Corinthians. Eu torço que o Vanderlei Luxemburgo pense em sul-americano, sabendo que o Vanderlei Luxemburgo vai pegar uma equipe muito boa, que é o Fortaleza, o treinador do Fortaleza está desenvolvendo um trabalho excelente, não era conhecido aqui no Brasil, veio para fazer, Jogava bem pra cá. veio para fazer a diferença aqui no Fortaleza, está mostrando para o futebol brasileiro que futebol se ganha nas 4 linhas. Quando tem um bom trabalho, vai ser um jogo difícil, mas eu estou torcendo para o Vanderlei Luxemburgo, porque a imprensa bateu muito no Vanderlei. Falando que o Vanderlei é ultrapassado, falando que o Vanderlei fala demais, falando que o Vanderlei trata os jogadores mal. Então, Vanderlei Luxemburgo, eu estou torcendo para que o Corinthians, depois, como todo mundo sabe, eu sou botafoguense, né? Depois que o Botafogo da Sul-Americana, eu estou torcendo para o Corinthians pelas porradas. E esse jogo do Botafogo eu fiquei avaliando o jogo contra o Botafogo. O Corinthians tem excelente jogadores. E o Vanderlei ele conseguiu tirar os jogadores que estavam apagados para crescer. Você lembra do dentro da Vasco competição. do Vasco 2019? O que ele fez com o Vasco 2019? Às vezes a gente esquece que ele está fazendo no Corinthians, do Vasco 2019. Ele pegou o Vasco, ele simplesmente fez assim. O Vasco botou o Vasco na direita. Aí ele pegou o Thales Magno, botou o Thales Magno na esquerda.
Não é botar um grande pau. Ele fez o seguinte, ele montou um tripé, né? Ele pegou o Castan, não, pegou o Fernando Miguel, né? Pegou o Castan e pegou o pai. Ele tem, no Luxemburgo, ele estava pensando sobre isso, ele não perde a essência. Não interessa o que ele fez fora de campo. Se ele adulterou, parece que ele respondeu que adulterou. Não interessa. Eu avalio ele dentro de campo. O que ele faz? Qual é a ideia que ele tem? Qual é a proposta que ele tem do jogo? E ele simplesmente, ele faz assim, ele pega o Renato Augusto, ele tem a ideia de jogo dele tão muito grande. Não, o método dele é de jogo, essa ideia. Muito inteligente. Ele pega o Renato Augusto, ele bota o Renato Augusto para jogar no espaço de campo que ele vai meter. Renato Augusto tem jogador de ficar correndo da longo, bola no pé, vertical. Ele é o famoso carteiro, ele entrega a carta com CEP, endereço e com selo. Isso é. Aí a gente vai ensinar, aí pega é muito fácil chegar hoje e treinar o Palmeiras. É muito fácil. Agora, o legal é que sempre teve isso na quando ele chegou, né? Ele também tendo vários times maravilhosos e deu grandes títulos. Mas ele também pegou times também que. Ele foi campeão com o Bragantino. Em 89, não sei, 89. Isso aí foi um feito que o Vanderlei chegou no final caipira da Argentina mais antiga. Ele cresceu no cenário futebol brasileiro através foi o lateral esquerdo. E o preparador físico é Heron Ferreira, meu amigo, gente finíssima. Muito fina. Eu vou falar para vocês aqui. O futebol brasileiro, a gente americanizando o futebol brasileiro. Essa é a minha preocupação. A gente está fazendo, a gente está trazendo. Com todo respeito, eu não conheço o Carlos Socote. Você que no podcast fica à vontade. Não conheço. Ele é vencedor, mas a gente conhece. Mas eu pensei que nunca ia acontecer isso no futebol brasileiro. Você vê como é que a gente está virando chave para Não, então, o futebol brasileiro ele tá caindo. O futebol brasileiro não tem mais aquela essência de revelar jogadores de alto nível. Depois do Neymar e do Vinícius Júnior, não apareceu mais ninguém. Sabe por quê? Porque na base. O futebol brasileiro não revela. Porque na base. Essa questão vai ser um carro, mas esse é o problema. Na base, o treinador da base tem que ter seu emprego. Aquela implantando a Europa. A gente tem que manter o emprego. Mas eu tenho resposta para isso. Sabe o que é? Quando a gente estava subindo, a gente acompanhando o profissional. Flamengo e Botafogo. Tinha que aparecer de qualquer jeito o jogador que estava na base. Porque a imprensa estava vendo a preliminar. Que era uma da tarde. Aí o seu time, A melhor coisa aqui. aí se o time, como o Vasco da Gama, estava mal, como esteve no primeiro turno, Pega fulano, pega o jogo de tal lá na base. O Vanderlei Luxemburgo faz. Ou pegar na base, Antônio Lopes que tem a muito bem, solução. Antônio Lopes. Ele trabalhou na mesma delegacia que meu pai, porque eu sou filho de polícia, vocês sabem. Né? Minha mãe é escrivã de polícia, meu pai é delegado. Filho de polícia, bandido é! E as preliminares que dava aquele. Todo mundo chegava mais cedo ao Maracanã. Verdade! Chegava ao Maracanã para ver os jogadores da base, porque passava a ser conhecido. Era radiado as preliminares. Então ficava mais fácil. Sim, porque existia uma cultura, né? Eu ouvi muito Rádio Globo, né? E eu sou da época da rádio, né? E nem tinha nada de prender. Panorama esportivo. Essa galera já pegou o panorama esportivo. Aí a ideia é o seguinte, por exemplo, a gente tinha o âncora, que era o Garotinho, mas umas três vai de São Paulo, né? Tem o Maurício Menezes da Juiz de Fora. Então a ideia é o seguinte, você já fazia um aperitivo do jogo profissional e já lançava a ideia de um time de jogador de explodir. O Edmundo foi isso. O Edmundo, ninguém sabe da história do Edmundo. O Edmundo que era do Botafogo. O Edmundo né? teve um problema no Botafogo, que ele ficou Luna, todo mundo sabe disso. Foi isso. Não é isso, mas Não, vamos ver o que. Aí o Eurico sempre gostou do futebol dele, ele era do Botafogo.
O Edmundo era jogador do Vasco. O Edmundo saiu do Botafogo. Muita gente não sabe disso. Então, teve um problema em Marechal Hermes, aí o Botafogo mandou ele embora do juvenil, o Eurico acolheu ele e ele estourou no Vasco da Gama. Então quem é da base, quem pegou a... Eu cheguei no Botafogo em 89. Botafogo, eu não era nem pré-mirim, era dente de leite. Então, Marechal Hermes, eu fico triste. Quando eu passo em Marechal Hermes e vejo aquelas árvores, eu vejo aquela bagunça, porque ali era um clube que revelou mais jogador do Botafogo do Norte. Era para ser o clube mais rico do mundo. O Botafogo vinha gente da Baixada Fluminense, de Madureira, de Pedro Ribeiro, ia tudo para Marechal Hermes. Então quem participou da base do Botafogo mesmo, da raiz, sabe da história do Botafogo. E o Botafogo, ele é casca grossa. O Botafogo ressurge das cinzas. O Botafogo acabou com a base em 89. Não foi campeão em 89, campeão carioca depois de 20 anos. Foi bicampeão em 90. Em 91, o Botafogo fez uma boa campanha e o Botafogo acaba com as categorias de base. Aí o Floraci teve uma proposta, levou o time todo para treinar lá naqueles clubes e levou ele teve duas propostas para ir para o Bangu ou para o Fluminense. Aí ele levou o time todo para o Fluminense. Aí nós ficamos lá na Laranjeira. E o time foi um timaço. Mas a história do Botafogo é uma história linda, uma história que chama atenção. Só quem viveu o futebol sabe o que é o futebol carioca. Aqui não tem maior. Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. Todos eles têm a sua história. Não tem maior. Futebol carioca é o futebol mais charmoso do país. Em Botafogo, passava de volta com Botafogo, antes disso, isso aqui é água mesmo. Eu senti que tem um veneno aí. Isso aqui é veneno. Aquele cracudo do meu. Eu tô tomando veneno aqui. Caramba, isso tá veneno. Tomando veneno aqui, eu falei, ô anjo, veneno. O meu treinador lá foi no Botafogo, né? Um abraço pro meu master do Botafogo, também dou um chute lá, para todos os meus irmãos. Foi seu Neca. Seu Neca, muito legal. Eu tenho uma cena muito engraçada. Tinha lá 3 jogadores maravilhosos na categoria de base: Marinho, Renato Reis e Josias. Eles já vinham jogando desde infantil. Eles eram meio dono do Botafogo. Aí eu vi no Flamengo. Não tinha panela, não. Aqui quem manda é nós, né? Em vez do Flamengo mandar aqui, não, eu mandar o cacete. Eu sei que também não é folgado, tem que me impor. Aí o Renato Reis pegava a bola e tá aí, no Marinho. Só ficava os 3, aqui, aí um jogo lá quente lá, eu jogando, fiquei machucando. Aí eu falei dentro de campo para Renato Reis, hoje é o pastor da grande igreja evangélica, meu amigo. Falei, ó, Renato, vou te quebrar tua cara, ele. Aí, quebrar tua cara no vestiário. Tu vai ver, tu não vai tocar esse cacete pra mim. Você também, Marinho. Se eu isso, aquilo, e você, Josias. Tu também, hein, porra. Aí fomos lá pro vestiário. Aí tô lá esperando ele. Aí vem tudo. Aí vem aquela turma toda, vem o Ica, correndo lá do Botafogo, também baluar, vem correndo. Aí vem o seu Neca atrás, Dalmo. Fala, Dalmo. Nosso preparador físico. Seu Neca que o Deus tem em bom lugar. Aí vem correndo. Aí daqui a pouco já vem Renato Reis aí. Porra. Quer testar comigo? Não. E ele também com porrada. Branco, bom de pau, né? Aí a gente pensa que o branco é batalha, mas o branco bate pra... Tomei uma batalha também, tem lá dentro. Aí o Ica, né, pô, vendo aquilo, viu que o senhor Neto chegou e falou, pô, vou ficar grande com o senhor Neto. Aí ele, calma, que a gente tava ganhando o jogo, né? Aí eu queria mais, né? Ele, calma, para com isso. Aí o senhor Neto, para, deixa a estrela brigar. O senhor Neto estrela, tá indo no banco. Quer dizer, tem uma briga de estrela, não se mete não, né? Eu acho que hoje em dia a gente supervalorizou algumas coisas. Antes, futebol, eu falo futebol, falar isso. A gente tinha uma ideia assim de, poxa,
e resolver. Eu acho que essa questão emocional, essa questão psicológica hoje interfere diretamente, que atrapalha diretamente às vezes. Porque o menino, quando eu fui fazendo uma pós no futebol e futsal, para poder ter argumento para a gente poder dialogar futebol. Não é só dialogar futebol dentro das quatro linhas, dialogar futebol de forma raiz, como eles falam, como futebol moderno, para a gente poder passar e permear por todas as classes que o futebol oferece. Uma coisa que eu pensei no papo torcedor, que quando eu fui no Fluminense, eu achei uma coisa interessante do Fluminense. A base do Fluminense trata o sujeito, não trata o atleta. Porque assim, a gente não sabe se aquele menino vai chegar ou não. Eu acho que, aí que entra a ideia do professor. O cara que estuda Paulo Freire, Grandinho, que estuda essas referências da pedagogia, ensinar uma arte. Ensinar futebol é uma arte. Você, quando se ensina, tá lá dando aula. Eu falei com você, os treinadores que eu tive, né? Eu acho que só que assim, esses treinadores nessa época, não tinha cadeira. Mas tinha praxe. Tá entendendo? E outra coisa, hoje em dia a gente tem um problema, tá? A gente tem um problema na sociedade. O futebol não está disputado na sociedade. Por isso que eu sou contra o cara que fala, quarta-feira vai ter uma guerra no Maracanã. Guerra não, vai ter um jogo de futebol. A pessoa já começa a pessoa já vai com essa mentalidade de briga. E assim, eu não escondo meu time, eu sou baixo, Fluminense e empregado. A gente dialoga futebol. E dialogar futebol de uma forma democrática. Que eu vejo atualmente os clubes trabalhando, e eu acho que é uma ideia legal, esses profissionais da educação física pode atuar inteiramente esportivo e análise de desempenho, pode fazer um curso de análise de desempenho. Me ofereceu. O pessoal faz aí, professor. Eu falei, não, vou ver. Porque assim, porque a gente quer entender o futebol, porque a gente quer oportunizar um futebol democrático. Não esse futebol, porque é como eu falo, não existe esporte da mídia, é o esporte da mídia. A mídia é foda. A gente aqui, a gente tem 30 câmeras no jogo de futebol, mas só mostra que já começou que é bom pra ela. Eu acho que a gente tinha, por exemplo, a gente aqui vai fazer isso. Ele não tá no submundo do futebol. Estava, vamos ver a dificuldade do São Gonçalo futebol, do esporte do São Gonçalo, Itaboraí. Itaboraí, a terra de Jairzinho Furaca. Hoje você vê a tive a oportunidade de 2 vezes pela Portuguesa. Tinha um treinador lá que ele dava treino de chinelo, porque vocês verem, o Zé Grande, eu mando, olha, dá vontade até de chorar. O seu Ari, poxa, ele abraçou a causa junto com o seu Zé. A Portuguesa nunca imaginava que a Portuguesa ia. Hoje a Portuguesa é a 5ª força do campeonato carioca. Queira as pessoas entender aqui no Rio de Janeiro ou não. Hoje a Portuguesa tem estrutura, a Portuguesa é bela. Subir agora da 4ª divisão, porque a Portuguesa está fazendo a diferença. O Chay, com quase 32 anos, fez um excelente campeonato carioca, foi pro Botafogo, foi campeão pelo Cruzeiro e hoje está lá no Ceará. Então saiu da Portuguesa, um jogador que jogava futsal. Então a Portuguesa hoje está dando oportunidade para vários atletas que estavam apagados. Então quando eu cheguei na Portuguesa, a Portuguesa era aquele campo de areia, era um campo de areia, mas olha só, é de arrepiar. O Zé Grande dava, porque o Pereira era muito grande, poxa, mas como o Zé Grande, ninguém fala do Zé Grande. Hoje o Marcelo, presidente, alô Marcelo, um beijo, parabéns. Mas o Zé Grande tem um campo lá da Portuguesa da Ilha, aquele campo lá da lateral, o nome é Zé Grande. Então, um cara que nos ajudou muito. Nós temos o Master da Portuguesa. A Portuguesa é a famosa zebrinha. A Portuguesa já ganhou do Real Madrid. Vocês sabiam disso? Não fiquei sabendo.
Você sabia disso? Então, tem coisas que quando vocês convidar pessoas aqui, tem que convidar mesmo pessoas da raiz, que viveram o verdadeiro futebol. Entendeu? Eu, quando cheguei no Botafogo, eu não tenho vergonha de falar. Minha mãe era pensionista, meu pai era motorista de táxi, meu pai teve os problemas com a minha mãe. Eu pulava, eu era aquele verdadeiro calote, aquele balão. O Sérgio Manuel vinha de Santos para treinar. Poxa, esse jogador tem que ser valorizado. E tem jogador que chega no clube, não tem oportunidade nem e já foi campeão. Então é o que eu falo, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco da Gama é a história do futebol carioca. Mas o americano, eu tive a oportunidade de jogar no americano, já fui aqui, para os times que Você jogou com o antigo presidente da FED? Eduardo Viana, o Caixa d'Água, que Deus o tenha, me ajudou muito. Então, nós somos a raiz do futebol. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Para quem não sabe, eu sou de sua escola pública. Você conhece o Florenci? School, public school. Conhece o Florenci? Thank you. O Florenci foi treinador da seleção, trabalhou vários. Então, assim, eu sou de sua escola pública e a raiz é educação. Desculpa, o dia que você quiser que nós fomos, posso eu ir lá e dar uma clínica lá para os teus jovens lá, é com bastante recreativo. Assim, eu vou lá. Vai ser Pode marcar que eu vou, não precisa Porque, de assim, tem que ter almoço, tem coisa, uma coisa que eu você achei não interessante, eu vai. dou numa cidadezinha pequenininha no noroeste do estado. Eu viajo para dar aula, assim, tanto é que futebol sempre que viagem. Eu tenho períodos que eu tenho, se aí eu tenho que eu passei férias ou vaqueiros. Aí, o maior clássico, né? Eu vi no Goiás da Casa E o Rio Branco que tinha? No Rio Branco, é o Roxinho, eu tive a e lá em Cambuci tem o Floresta e o Suburbano. São dois times da cidade. Assim, é melhor que Coisa de dois, sei, É verdade, a rivalidade às vezes, é gostosa. tudo pra mim é cultural. Eu não tenho essa ideia. Processo histórico. Se você implementa uma coisa, mas você não dá oportunidade de sujeito ter outras coisas para pensar e refletir e fazer diferente, não vai ter. Eu tenho essa coisa comigo. E você falou, eu quero que vocês falem, não sou eu não. Vocês perceberam? Acabou tudo. Vou até te contar A maior tristeza que eu tive a oportunidade de jogar com o Felipe Michel, hoje ele é vereador do estado do Rio de Janeiro. Vou falar uma coisa, o Felipe Michel lutou muito para não acabar. O que fizeram com o Everest foi uma sacanagem. Acabaram com o Everest. Então, tem que ter jogadores, tem que ter pessoas que abraçam a causa para lutar por esses times. Você vê o América, assim, o filho estava pensando um dia desse falando com o América não sai. O América é ser o melhor situador. Tem que vender o terreno para o América vendeu o shopping Guatemi, foi a falência do América. Hoje eu passei perto do Campos Salles aí, tá tudo abandonado. Agora o América é o segundo time de Eu tenho uma camisa do América. Adidas? Da Adidas? Não é da Adidas não, vou falar. E assim, muita gente fala possível, a gente tem esse dele. Reduzir? Tiveram agora o encontro sábado aqui no Barreiro. Porque assim, às vezes a gente é muito. Nós somos, assim, a gente é muito mesmo frágil em relação a isso. Eu tenho uma camisa do América, meu pai, né? Meu pai, eu sou da do Maracanã. Eu não gosto de futebol, eu analiso futebol. Porque quando você passa para o estado de futebol, você fica muito sentimental. Você tem que de fora. Mas o meu pai, eu tinha grande recordação do meu pai, tinha o América. O América que, o América da década de 80, o Bangu da década de 80, Parinho, vice-campeão brasileiro. Então, assim, a gente não pode perder essa essência. Sim. Vamos modernizar? Vamos. Vamos usar o drone? Vamos usar aquele. Como é o nome daquilo? Sutiã! Pra você colocar a quilometragem do atleta. Cara, a gente é século XXVIII. Só que o peso da essência precisa permanecer. Muita gente fala de
eu acho que ele não é formado em educação física, tá? Ele é formado em psicologia. Ele tem uma ideia de jogo, mas a ideia de jogo dele não me surpreende. O que me surpreende nele é a ideia dele resgatar. Ele é bom de grupo também. A ideia é pra mim, porque assim, por trás daquele ser humano, por isso que eu vou fazer uma crítica de futebol, eu penso assim, meu filho tem 15 anos, você imagina você criticando, mas falando palavras de baixo escalão e criticando. Como é que o meu filho vai ver isso? Como é que o meu filho vai chegar na escola com o pai dele se não tá achando aquilo? Eu sou muito assim, a gente aqui é detalhista. Se assim, eu vou avaliar o camarada dentro das quatro linhas. O cara não rendeu. Por exemplo, o Flamengo ontem foi diferente no jogo. Pode ser bom você. Eu só nem falar do jogo, cara. Mas O Flamengo, o que o cara faz, deixa de fazer. o Flamengo tem uma coisa boa. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Como vocês viram, sou formado como treinador de futebol. Se eu falar o que eu faço, eu vou deixar de fazer, mas please don't go. E sobre o Flamengo, foi muito legal. Até agradecer, dar um abraço para a rapaziada do Marcha do Flamengo. Aquele beijo especial para todos aí do Marcha. Inclusive, vou contar a história, você que é preparador físico, minha com o Delano. Delano é o tio do Marcelo do Real Madrid, que está lá no Fluminense. Delano é meu parceiro, lá de Botafogo, moleque bamba, pilantra, safado sem vergonha. Meu irmão. Aí eu cheguei no Flamengo, eu não tinha aquela experiência que ele já tinha. Ele jogava aquele Maracanã de Papai Noel, quem lembra? Porra, era uma loucura. Ele jogando no Flamengo, jogando no Maracanã, era mesmo que jogando na rua. Eu não, cheguei ali, eu não sabia nem que atadura. Aí eu, porra, sei que corria, né, mas não corria tanto. Aí eu via que o Delano, aquele escala assim, mas tinha os bandidos lá, Delano, falecido Haroldo, Monstro Milton, Juninho do Torel, que virou PM, Valtinho, Wallace, tudo bandido, moleque com 13, 14 anos, não é bandido. Eu acho que tem brecha nessa quadrilha aí. Brecha, dizendo. Aí fica. Tá com tempo ruim, né? Correr com a gente, pô, legal. Aí deixa ele ir na frente. O Pedro Cobaré é nosso treinador, né? A gente tinha que fazer a lagoa. No máximo, isso aturava até 30 minutos. Quem fizesse 18, porra, estava excelente. Saía ali no tipo de pá. Porra, a gente correndo. Quando ia ver, esses caras tudo chegavam na frente. Aí o Pedro Cobaré. Falei, cacete, esses caras. Eu vou correr com ele. Aí eu tô correndo, maluco, peraí, meu Deus, maluco, peraí, o que? Peraí. Aí veio um ônibus, aquele todo azulzinho que ia lá, Barão de Drummond, Leblon. O motorista entra lá, a gente ia no banco aí a gente ia pra trás do ônibus, se escondia, aí os caras vêm, os caras tudo correndo, a gente passava assim, o ônibus. Aí você lá no mistura fino, não tem mistura fina, na mistura fina a gente descia, eu já tava no tiro de parque, aí a gente tirou uma água lá, a gente passava, aí o privador, que beleza, hein, Coco, porra, não tô remendo na cara, melhor tempo, por linda, não sabia que eu peguei o ônibus, foi pegar tempo do gás, a gente pegava o ônibus. Sobre as duas perguntas que você fez, primeiramente, Tem que cortar um pouquinho. a primeira eu vou responder sobre o Fluminense, né? Sobre o Fernando Diniz, o trabalho que ele tem sido no Fluminense. Ele tem um campo de futebol, né? Ele tem um campo inteiro, e ele consegue fazer o campo de futebol se transformar em várias quadras de futsal. Trabalhar esse, estou falando do tempo reduzido que você me perguntar. Ele consegue trabalhar a bola ali rápido e quando o time vem tentar tomar a bola, ele gira e consegue. Você tem razão, Jair. Só que tem uma coisa, para você fazer o omelete, você tem que ter o quê? Você vai fazer isso, os outros caras vão te dar uma coisa. Não, estou falando de time grande. Estou falando de time grande. Isso. Jogar contra time pequeno, um time grande não vai conseguir muita força, ele vai chegar, vai sair. Tem uns lugares que não dá para você Isso, eu estou falando de Fluminense, Internacional, Flamengo, Botafogo, Série A do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Você jogar lá, mas aí é diferente, dá vontade. Já tem da Juventude, contra o Luverdense. Lá não tem nada, depois não tem nada e depois também não tem nada. Aí o que acontece? Estou falando do Vanderlei no Xingu. Então essa é a ideia. Esse tipo de trabalho que ele desenvolveu fez ele chegar assim nesse Brasil. E aí, a ideia dele de jogo, eu acho assim, a gente precisa
trazer as nomenclaturas atuais, sem perder a essência do que a gente entende pelo futebol. Algo que assim, por exemplo, você vai contratar um treinador, você tem que contratar um treinador que seja perfil do seu time. Sim. Senão não vai dar certo. Senão não vai dar certo. Eu penso assim, eu tento manter a estatística do São Paulo e do Brasil. Pô, São Não Paulo- querendo menosprezar nossos amigos irmão daqui de São Gonçalo. Olha eu aí de treinador de São Gonçalo, não quero derrubar ninguém não. Agora, sobre o. Mas não pode você o Diniz trazer aqui esse método de trabalho do São Gonçalo. Aí, sobre o Flamengo, ontem jogou bem, foi o time mais ofensivo, mas aonde o Flamengo perdeu a Copa do Brasil foi no primeiro jogo e no vestiário. Você vê que mesmo o Flamengo perdendo o jogo, o Dorival conseguiu ele não ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou na forma dele agir, na forma de ele se comportar, porque quem tinha que abraçar o jogador do Flamengo foi embora, chutou as garrafas, se desesperou e acabou o jogo. O Dorival jogo foi o gesto mais importante que o futebol brasileiro recebesse, abraçando o jogador do Flamengo. Então, galera, esse foi mais um programa do Papo de Torcedor. Eu gostaria de finalizar falando na rede social. Carlos Silva. Carlos Silva, camisa 9, TV Carlos Silva, camisa 9, no Instagram, Carlos Silva, camisa 9. Isso mesmo. Muito obrigado. Nós aqui não temos nosso amigo aí, Marcos Vinícius, mas qualquer coisa, você pode estar colocando, a gente vai colocar na descrição tudo direitinho, os contatos. Muito obrigado hoje pela participação de vocês. Obrigado, parceiro. Obrigado pelas gargalhadas. Tamo junto, galera. Valeu, tchau.